turma. Bom dia a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Vicente Breno. Nessa videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada no dia 15/9 de 2021, para ser mais específico, na nossa quinta-feira passada, tá bom? Então já peço que vocês peguem um caderno, localizem essa atividade, a qual a primeira questão era a seguinte, ó, simplifique as frações tornando-as irredutíveis, tá bom? Então vamos iniciar a nossa correção, corrigindo aqui a primeira questão. Mas antes disso, não esqueçam, peguem um caderno, localizem essa atividade para que vocês possam ir acompanhando aí a nossa correção e caso tenha errado alguma coisa, ir logo fazendo as correções, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai simplesmente simplificar a fração que está na A, 4 décimos, na B, 18 sobre 24 avos, e na C, 25 50 avos. A gente vai simplificar cada uma dessas frações, vamos simplificar aqui na ordem, né? Iniciando pelo item A, 4 décimos. 4 décimos, pessoal, a gente pode iniciar aqui essa simplificação por 2, né? Já que aqui tanto 4 como 10, eles são números pares. Então, quando o numerador e o denominador são números pares, a gente pode iniciar a simplificação por 2, tá bom? Então, vamos aqui simplificando por 2, tanto o nosso numerador, que é 4, quanto o nosso denominador, que no caso aqui é 10. Então, vamos lá. Deixa eu colocar os nossos pontinhos aqui de divisão. Vamos simplificar aqui por 2 e também simplificando aqui por 2. Vai ser igual a, montando aqui a nossa nova fração. 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Colocamos 2 aqui. E 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Então, encontramos aqui a fração 2 quintos, 2 sobre 5, como vocês podem bem visualizar aqui. Pessoal, 2 quintos ela já é uma fração irredutível. Por quê? Porque a gente não pode mais simplificar o 2 e o 5 pelo mesmo divisor comum, tá bom? Então, aqui a gente já diz que 2 quintos é a fração irredutível de 4 décimos, tá bom? Finalizamos aqui a correção da A, vamos à correção da B. Aqui na B a gente vai simplificar 18, 24 avos, 18, 24 avos. Deixa eu colocar os nossos pontinhos aqui. Pronto, coloquei os nossos pontinhos aqui de divisão. Vamos dividir aqui, ó. Tanto 18 como 24, a gente pode observar que eles são números pares, tá bom? Então, a gente pode iniciar aqui simplificando por 2. Tanto o numerador, que é 18, como o denominador, que é 24. Então, vamos lá, né? Simplificando aqui por 2, a gente vai obter uma nova fração. Então, vamos lá ver que fração é essa. 18 dividido por 2 vai ser igual a 9. Colocamos o 9 aqui no nosso numerador. No denominador, 24 dividido por 2 vai ser igual a 12. Tá bom? Igual a 12. Agora perceba que a gente tem a fração 9 dozeavos. 9 sobre 12. 9 sobre 12, ela ainda não é uma fração irredutível, porque tanto o 9 quanto o 12, eles têm ainda divisores em comum. Tá certo? E o maior divisor comum entre 9 e 12 é o 3, tá bom? Por quê? Porque se a gente simplificar aqui, ó, o 9, se a gente simplificar o 9 e o 12, ambos por 3, digamos assim, a gente vai ter aqui um resultado de uma divisão exata, tá bom? Então, o 3 é divisor tanto do 9 quanto do 12. Então, vamos lá, dividir e encontrar uma nova fração. 9 dividido por 3 vai ser igual a 3. 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. Então, a gente encontrou essa outra fração aqui, ó, 3 quartos, tá bom? 3 quartos, 3 sobre 4 é a forma irredutível da fração 18 24 avos, tá bom? Confirmando para vocês, ó, 3 quartos é a forma irredutível da fração 18 24 avos. Forma irredutível porque aqui 3 quartos a gente não pode mais simplificar ela, tá bom? 3 e o 4, eles não têm, digamos assim, um máximo divisor comum entre eles. A não ser um, mas se a gente for aqui simplificar por 1, né, tanto o 3 como o 4, a gente vai obter o 3 quartos novamente, então não adiantaria de nada. Pessoal, vamos agora aqui fazer a correção da C, tá certo? Da C, a gente vai utilizar aqui uma regra em especial, é importante que vocês prestem atenção para memorizarem, tá bom? Então, vejam bem, aqui na C a gente vai simplificar a fração 25 50 avos, 25 sobre 50. Pessoal, ó, sempre que um número terminar em 0 ou 5 e 0, digamos assim, ou 0, né, 5 ou 0, vocês vão poder simplificar esse número por 5, tá certo? Como é no caso aqui, ó, 25. Ó, vejam bem, 25 termina em 5, então a gente pode simplificar por 5.
50 termina em 0, então a gente pode simplificar por 5. Assim sendo, a gente vai fazer essa simplificação aqui, ó. A gente vai fazer a simplificação tanto em cima, no numerador, quanto no denominador, aqui embaixo por 5, tá bom? E vai ser igual a quanto? Vamos ver. Vamos lá fazer a simplificação. 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. 50 dividido por 5, 50 dividido por 5 vai ser igual a 10, tá bom? Encontramos aqui 5 décimos, 5 sobre 10. Só que 5 décimos, 5 sobre 10, a gente ainda pode simplificar, tá bom? Por quê? Porque o 5 e o 10 ainda eles têm um divisor assim, com exceção do 1, que são comuns entre eles, tá? Que entre eles dois, tá bom? Que divisor é esse? Ó, perceba o seguinte, o 5 termina em 5, é o próprio 5, né? O número aqui final dele, digamos assim. E o 10 termina em 0, tá bom? Então aqui 5 e 0. Se termina em 5 e 0, a gente pode simplificar por quem? Por 5. Então vamos lá aqui simplificar por 5, tá bom? Vamos simplificar aqui o numerador por 5 e o denominador também a gente vai simplificando por 5. Então vamos colocar aqui, ó, numerador simplificando por 5, denominador também simplificando por 5. Feito isso, vamos lá descobrir qual é a próxima fração. Ó. 5 dividido por 5 vai ser 1, colocamos aqui no numerador. E no denominador, ó, 10 dividido por 5, 2, tá bom? Então aqui deu exatamente 1/2. Isso quer dizer que a forma irredutível da fração 25/50 é a fração 1/2, tá bom, pessoal? Façam aí com cuidado. Façam as correções tudo direitinho caso vocês tenham errado alguma coisa. E vamos à próxima questão. Mas parem o vídeo, depois vocês continuam. Primeiro façam a correção aqui da primeira questão. Pessoal, continuando nossa correção com a correção da questão de número 2, que era a última questão da nossa atividade. Uma atividade bem tranquila, apenas de 2 questões, mas uma atividade bem importante. Então vamos lá, a questão de número 2. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Que fração da hora corresponde a 35 minutos? Então vamos prestar bastante atenção aqui no comando da questão, ó, que pergunta o seguinte: que fração da hora corresponde a 35 minutos? Que fração da hora? Vejamos só, corresponde a 35 minutos. Então eu já sei que aqui o nosso numerador ele vai ser 35. Tá certo? Porque 35 minutos, digamos assim, é uma parte, digamos assim, de uma hora. Porque a pergunta aqui é baseada na fração da hora. E uma hora tem quantos minutos? Ah, professor, uma hora, como a própria questão fala bem aqui, ó, uma hora tem 60 minutos. Se uma hora tem 60 minutos, 35 ficará aqui, né? Com o 60 abaixo dele, tá certo? Por que, professor, que vai ficar com essa representação? Porque a pergunta é a seguinte, ó, que fração da hora corresponde a 35 minutos? 35 minutos corresponde a, digamos assim, ou melhor, 35 minutos sobre 60 digamos que eu estou representando, no formato de fração, claro, uma parte da hora, tá bom? Uma parte da hora é equivalente a 35 minutos, já que essa hora tem 60 minutos. Estou representando aqui 35 de 60 minutos. 35 de uma hora. 35 de 60 minutos, que corresponde a uma hora. Aí, vejamos bem, chegamos aqui, tudo tranquilo. Observamos aqui a seguinte situação. Ah, professor, é para a gente marcar aqui a alternativa, porém, não temos a alternativa 35 sobre 60. Observando aqui, a gente não tem claramente a alternativa 35 sobre 60. Temos aqui, ó, 60 sobre 35 na D. Mas 60 sobre 35 é diferente de 35 sobre 60. Muitos alunos marcaram aqui a D, tá bom? Mas marcaram de forma equivocada, porque 35 sobre 60 é diferente de 60 sobre 35, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, o que é que a gente tem que fazer aqui, professor? Se a gente não encontra a fração nas alternativas, a gente vai e simplifica. Então vamos simplificar aqui essa fração 35 sobre 60 até encontrar uma fração que seja ali equivalente a ela e esteja ali em alguma das alternativas. Então perceba que aqui, ó, o 35 ó, termina em 5 e o 60 termina em 0. Então a gente pode aqui simplificar por 5, como eu já havia falado para vocês. Então simplificando aqui por 5, o que é que a gente vai encontrar, né? Vamos lá. 35 dividido por 5 vai ser igual a 7.
pois 7 vezes 5 é igual a 35. Tranquilo. Aqui no denominador a gente tem 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 vai ser exatamente igual a 12, tá bom? Porque quando a gente multiplicar 5 vezes 12 ou 12 vezes 5, a gente vai encontrar 60. Assim como se você dividir 60 por 5, você vai encontrar 12, como eu acabei de realizar aqui. Então isso quer dizer que 7 dozeavos, 7 sobre 12, é uma fração na forma irredutível da fração aqui 35 60avos, tá bom? Então, essas duas frações aqui, elas são equivalentes, elas representam o mesmo valor. Uma é a simplificação da outra, tá bom? Assim sendo, pessoal, a gente consegue enxergar, ó, 7 dozeavos aqui no item B, tá bom? Assim sendo, é por esse motivo que o item B é a alternativa correta, tá bom? É a nossa alternativa aqui correta. Muito importante que vocês percebam isso. Estamos representando aqui, novamente, reformulando, na verdade, confirmando, né, a nossa resposta aqui. Perceba que a questão pergunta que fração da hora corresponde a 35 minutos. A fração da hora que 35 minutos corresponde é simplesmente 35 sobre 60, como a gente colocou aqui, ó. 35 sobre 60. 35 de 60 minutos. 35 de uma hora que é 60 minutos. Tá bom? Assim sendo, a gente não encontrou nenhuma das alternativas aqui, 35 sobre 60. A gente contou 60 sobre 35, mas 60 sobre 35 é diferente de 35 sobre 60. Tá bom? Representam valores distintos. Assim sendo, a gente simplifica a fração, como a gente fez aqui, simplificamos por 5, e encontramos uma fração equivalente a 35 sobre 60 avos, que é a fração 7 dozeavos, localizada aqui na alternativa B. Então, era isso que vocês deveriam ter feito aqui na segunda questão. A galera que errou, faça a correção agora. E quem acertou, parabéns, tá bom? Pessoal, é isso. A nossa videoaula termina aqui. Foi bem curta hoje, né? Era apenas para fazer a correção dessas duas questões. E no mais, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, tá bom? Tchau e até a nossa próxima videoaula. Valeu, galera!